Olá, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 29, de setembro. Teremos aula de português e matemática, certo? Português, nós vamos lá para a página 39 até a 41. 39 que começa o assunto letra G. A imagem abaixo representa uma casa um pouco diferente. Aí vocês estão vendo, a casa ecológica. Aí tem algumas divisões na casa, e a setinha aí dizendo o que é cada coisa. A vegetação externa, aí tem a caixa para recolher água da chuva, a pia vaso, O líquido utilizado na pia é reutilizado na descarga. E essa água da descarga, ela vai para os alimentos orgânicos, A plantaçãozinha que tem aí, tipo uma hortinha aí do lado da casa. Aí, esse cano, que leva a água da descarga, aí da pia, que tem a descarga, pia vaso, chamada. Tá vendo aí o cano que tá levando a água para distribuir onde tem as plantinhas, Ou seja, aquela água, ela é usada 2 vezes. Aí na letra A diz assim: comente com seus colegas o que você achou da casa ecológica. No caso, como não tá ainda com os colegas, você vai perguntar para quem tá com você, tá bom? Letra B. Leia as palavras a seguir. Depois, contorne em cada palavra a sílaba que possui a letra G. Aí nós temos a palavra ecológica, onde você vai circular o G, Não somente a letra G, mas a sílaba que tem a letra G, ok? Descarga, G com A. Vamos para a página 40. Continuando a tarefinha sobre a letra G. Agora, assinale a resposta correta. A letra G tem som igual nessas 2 palavras. Descarga. E a outra qual é? Deixa eu ver aqui de novo. Ecológica. G e G, Tem o mesmo som? A letra G tem sons diferentes nessas palavras ou ela tem som igual? Segunda, veja os nomes de 2 objetos que costumamos ter em casa. Geladeira, geladeira. Frigideira, frigideira. Gé e Gi. Letra A. Contorne as sílabas que possuem a letra G. B. O som da letra G nas sílabas que você contornou é igual ao som da letra G da palavra? Sim ou não? Aí nós temos 2 palavras, a descarga e a ecológica. Então, olha só, vamos lá ler novamente. Contorne as sílabas que possuem a letra G, Isso aí na letra A. E letra B diz assim: o som da letra G nas palavras, Nessas 2 palavrinhas acima, geladeira e frigideira, que você contornou é igual ao som da palavra da letra G da palavra descarga ou ecológica? Presta atenção. Descarga, ecológica. Qual dessas 2 palavrinhas parecem, o som parece com essas outras 2 de cima? Geladeira e frigideira. Parece com qual? O som de descarga ou de ecológica? Ecológica. Escreva no espaço as vogais que acompanham a letra G nas sílabas que você contornou. Quais são as vogais que tem aí na palavrinha que está circulada a sílaba G e Gi? Quais são as vogais que estão com essas 2 sílabas aí? No G tem o G e o E. Então, E é uma vogal.
E Gi tem o G, frigideira, Gi é o G e o I. Então, Gi tem a outra vogal, né? Então, aí vocês vão escrever o quê? A vogal E num quadrinho e a vogal I no outro quadrinho. Terceira questão. Leia outras palavras que possuem a letra G. Aí eu tenho gaveta, morango e agulha. Contorne as sílabas que possuem a letra G. Letra B. O som da letra G. Nas sílabas que você contornou é igual ao som da letra G da palavra. Olha aí, presta atenção, hein? Gaveta, morango, agulha. Parece com o som da palavra descarga ou ecológica? Ecológica. Então, qual é o som qual dessas duas palavras que o som parece com essas outras de cima? Tá? Marca o X. Letra C. Escreva nos espaços abaixo as vogais que acompanham a letra G nas sílabas que você contornou. Aí eu tenho a palavra gaveta, morango e agulha. Nessas três palavrinhas que você circulou a sílaba com G, tem três vogais, né? Quais são? Letra A, letra O e letra U. Então, coloca cada uma dentro desse quadradinho aí. Página 41. Aquilo que a gente sempre costuma fazer lá no livro de caligrafia, né? Organize as letras e descubra o nome das imagens abaixo. Nós temos aí o giz, a gelatina. Tô olhando para a figura e dizendo o nome, que tá todo embaralhado, e você vai organizar, né? Desculpa. Girafa e gelo. Repetindo as palavras. Giz. Lembrando que giz é com Z no final, tá? Gelatina, girafa e gelo. Ok? Organize as letras e descubra o nome das imagens abaixo. Pronto, tá vendo a imagem? Olha para as letrinhas que estão todas bagunçadinhas, né? E escreve aí do lado. Letra cursiva, não é imprensa, é cursiva. Cidadania no dia a dia. Siga o exemplo, preserve a água. Olha só. Marcelinho é um personagem da Turma da Mônica que se preocupa muito com o uso adequado dos recursos naturais, como a água. Observe a atitude dele na tirinha abaixo. A mãe dele estava lá, né, com a água jorrando na mangueira e conversando com a amiga no celular. Aí, de repente, a mãe dele viu que a água parou de sair da mangueira e disse: "Ué, o que aconteceu?" Aí ele, todo satisfeito, repetiu, disse para ela: "Sua linha foi bloqueada por mau uso." Ele desligou, ele fez um nozinho aí na mangueira para poder não sair a água, né? Porque Marcelinho deu um nó na mangueira. O que você achou dessa atitude? Vamos comentar, ok? Então, agora nós vamos lá para a nossa página 113 de matemática, ok? Até a 117. O centímetro. A régua é um instrumento utilizado para medir comprimentos, né? Então, aí temos o desenho da régua. E cada partezinha dessa que você tá vendo marcando aí, né? Se chama centímetro. O centímetro do 0 até o 1 é 1 centímetro, tá? O centímetro do número 0 até o número 1 é 1 centímetro. Na régua, quantos centímetros há? Do 0 a 2. Aí você vai ver aí quanto espaçozinho que tem aí, né? Do 0 até o 2. Então, tem 2, certo? Letra B. Do 0 até o 3, tem 3. Do 0 até o 5, do 3 até o 4. Então, você vai sempre contando. Do 3 para o 4 só tem
1 centímetro, né? Que é só um espaçozinho desse que tem aí, tá? Então, é isso, ó. Cada centímetro, gente, tá até aqui desenhozinho, tá vendo, ó? Mostrando, pois é. É essa partezinha aqui, ó. Não é esse tracinho pequeno de cima, não, tá? É esse espaço que tem daqui do 0 até o 1. É 1 centímetro. Então, você conta sempre o centímetro aqui, ó. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Então, se tô pedindo para ver quantos centímetros tem do 3 pro 4, então aqui, ó, tá aqui o 3, né? E tá aqui o 4, não é isso? Um do lado do outro. Então, aqui só tem 1 centímetro, ok? Lá embaixo diz assim, Leonardo mediu o comprimento de seu lápis utilizando uma régua. Para isso, ele proporcionou uma das partes dos lápis no 0, como mostra a figura. Observe e depois complete a frase. O lápis de Leonardo tem, olha só, do 0 até o 13, que é o tamanho do lápis, né? Onde acabou o lápis, conta-se o quê? 13 centímetros, ok? Então, aí nesse espaço você coloca o número 13. Página 114. Só um instante. Voltei. Quais dos instrumentos abaixo são utilizados para medir comprimentos? Contorne esses instrumentos. Aí nós vimos, lembra naquele dia que a tia mostrou para vocês a fita métrica? Pois é. Então, aí nós temos balança digital, calendário, fita métrica, termômetro digital, esse a mamãe mede a febre, relógio, régua, trena também, proveta, no. Então, você só vai circular a fita métrica, a régua e a trena, tá? Que são instrumentos que a gente usa para medir, né? Página 115. Utilizando uma régua, meça o comprimento das fitas a seguir. Depois, complete o quadro e responda as questões. Aí nós temos 3 fitas, uma rosa, uma verde e uma azul, certo? Então, você vai medir cada uma delas com uma régua e vai colocar aí abaixo no quadro vazio o tamanho de cada uma. Quanto foi que mediu com a régua cada uma dessas fitas, ok? A fita rosa, a fita verde e a fita azul. Aí embaixo responde, qual é a cor da fita mais curta, né? E qual é a fita mais comprida? Quarta questão, é até a 117. Utilizando uma régua, meça os objetos abaixo e escreva o comprimento de cada um deles. A mesma coisa, tá, gente? Aí lá embaixo você coloca o tamanho do pente e o tamanho do pincel. 116. Observe ao lado um espaço, um pedaço de fita com 1 centímetro de comprimento. Tá aqui, ó, esse pequenininho azulzinho aí de cima. Estime em centímetros o comprimento das fitas abaixo. Medida estimada da fita. Nós vamos pegar esse tamanho que tem aí e vamos riscar aqui na fita azul e na fita vermelha. E depois você vai contar quantos pedacinhos desse deu aí nessas fitas, tá? Você vai pegar o lápis, né? Vou aqui fazer para vocês. Aqui tem o tamanho de 1 centímetro. Então, você vai pegar um lápis e vai fazer mais ou menos um tamanhozinho parecido com esse que tá aí. E isso você vai fazer na fita todinha, tá? Quando você terminar, você conta quantos espaços desse ficou, tá? Até aqui, nas 2 fitas, ok? E aí, você coloca a quantidade aí no azul e na vermelha,
certo? Por exemplo, vamos supor que deu 10 tracinhos desse, ou seja, 10 centímetros, não é? Então, você coloca o número 10 aí dentro do azul. Eu não estou dizendo que tem 10, eu estou só dando o exemplo. Letra B. Faça o comprimento das fitas usando um barbante sobre elas. Depois, coloque o pedaço de barbante sobre a régua representada abaixo e verifique o comprimento das fitas. Vamos lá. Um barbante. Eu vou pegar o que tá aqui na minha frente, tá? Que é uma linhazinha de arraia, né? Linha grossinha. Eu vou pegar assim, ó, certo? Essa linha, barbante, o que vocês tiverem, um cordão aí, pede a vovó, a mamãe, quem costura tem em casa. Pega assim e coloca em cima desse azul, dessa fita azul que tá lá embaixo, tá bom? Colocou aqui, estica a linhazinha em cima dessa fita azul, tá? E aí você vai de novo com o tamanhozinho que você marcou, coloca lá em cima da régua, do zero, tá? Começando do zero. Aí você vai ver quantos centímetros tem esse pedacinho dessa fita. A tia deu 10 centímetros, então escreve aí. Deu 5 centímetros, 8, 9, 10, 11, não sei. Você vai medir primeiro a fita, depois o que você mediu leva lá para essa régua, aí você vai ver qual é o tamanho da fita. Entenderam? A estimativa que você fez se aproximou da medida obtida com o barbante? Sim ou não? Por quê? Bom, você vai pegar a fita e vai medir nessa fita ou cordão, qualquer coisa que você tiver. Eu peguei essa linha que estava aqui bem pertinho de mim, tá? Então, você primeiro coloca em cima da fita e depois vê na régua quantos centímetros tem. Página 117, que é a última de hoje. Você sabia que o tubarão é um peixe que troca os dentes a vida toda? Não sabia. Os dentes desse animal são pontiagudos, tá vendo aí, gente, o tamanho desse dentão? E é bem estranho, né? Os dentes desse animal são pontiagudos e afiados, muito eficientes para agarrar e cortar. Ai, Jesus. Na imagem ao lado, que é esse dentão aí, observe o dente de um tubarão branco em tamanho real. Com uma régua, meça o comprimento desse dente, complete. Esse dente tem, aí nesse tracinho você vai completar o tamanho do dente, mas antes você tem que medir. Como é que você vai completar aqui a frase com o tamanho do dente se você não medir? Não dá para adivinhar, né? Então, você vai lá, primeiro mede o dente e depois escreve aqui do lado quantos centímetros tem, tá bom? Em um experimento, Renato mediu a altura do caule de um pé de feijão e obteve 12 centímetros, né? Ele mediu e viu que tinha 12 centímetros, tá? Qual foi a altura do caule obtida nessa última medição? Então, aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos medir o tamanho do pé de feijão, que ele achou que tinha 12 centímetros, né? E aí, alguns dias depois, ele observou que o caule cresceu mais. Então, se é mais, eu vou somar, tá? Mais 7 centímetros, tá? Então, você vai fazer assim, você vai armar uma continha aqui do lado, nesse quadrado, 12 mais 7. Aí, você vai ver qual a altura real que ele estava, que o pé de feijão já tinha, né? Quando ele mediu a segunda vez, ok? Oitava. Pesquise ao seu redor e escreva o nome de um objeto que mede mais de 10 centímetros
menos de 10 centímetros. Então, são dois objetos diferentes, tá? Vamos supor que a caneta mede 10 centímetros, né? E, deixa eu ver, esse lápis com borracha, vamos supor que mede mais de 10 centímetros, tá bom? Então, aí você vai pegar qualquer objeto, isso é só um exemplo, tá, gente? Vocês pegam aí um objeto que vocês tiverem em casa. Pode ser qualquer coisa, tá bom? Mede um que tenha 10 e um que tenha menos de 10, tá bom? Um que tenha mais, aliás, desculpa, um que tenha mais de 10 centímetros e um que tenha menos de 10 centímetros, ok? Entendeu? Qualquer dúvida, chama a tia, tá? Tchau, beijo grande, até amanhã.